Bom dia para todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iniciamos este vídeo com esta pergunta. Como pode Jesus, o fiel guardador da lei, o homem que guardou todos os mandamentos, conforme nós lemos aqui em Mateus, capítulo 5, 17, que diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Como pode, a partir desta leitura, nós vemos aqui Jesus como o fiel cumpridor da lei. E como podemos conciliar o que nós lemos aqui com o que nós vamos ler aqui em João, capítulo 5 e 18, que diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, outras traduções violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse vídeo ele será feito com base nessa pergunta. Como entender essas duas declarações? Lá em Mateus, Jesus aparece como fiel observador da lei, como aquele que guarda todos os mandamentos e ainda ensina os discípulos a guardarem toda a lei. Eu quero só aproveitar e dar aqui um lembrete para vocês, uma informação. A lei em questão em Mateus 5, 18, não é apenas os 10 mandamentos, como ensinam os adventistas de forma equivocada. A lei que Cristo fala, aliás, em todo o Novo Testamento, eu digo logo para você, o termo lei jamais se aplica apenas aos 10 mandamentos, mas aos 613 mandamentos da Torá. Quando Cristo fala na lei, ele está falando em todos os mandamentos da Torá, o que inclui os sábados, a circuncisão, as luas novas, as várias festividades, tudo. Então Jesus, ele aparece em Mateus 5, 18 como fiel guardador da lei. Mas como nós vamos conciliar aquilo que lemos em Mateus 5, 18 com o que lemos em João 5, 19? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ora, é preciso que nós compreendamos uma coisa, que na Torá, o Talmud ele explica muito bem, e nós percebemos isso no Antigo Testamento, que existiam mandamentos maiores e mandamentos menores. Jesus, ele disse claramente isso aqui, em Mateus 5, vamos ler mais uma vez, 19, pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, olha, então aqui já está reconhecido que havia mandamentos menores. Se havia mandamentos menores na Torá, então havia também mandamentos maiores, ou seja, onde há o menor, há o maior. Prossigamos. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, fica aqui logo de cara provado que a Torá ela é feita de mandamentos maiores e menores, ou seja, mandamentos mais importantes. E eu quero dar um exemplo aqui de um mandamento que é maior do que o sábado. Só um exemplo para você, porque os adventistas dizem que os 10 mandamentos são superiores aos mandamentos da lei, o que não é verdade. Basta você ler: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Esses 2 mandamentos, eles estão acima de todos os mandamentos da Torá. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus ensinou que destes 2 mandamentos depende toda a Torá e os profetas. Então, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos estão acima de tudo aquilo que Deus deu para Moisés.
E para dar um exemplo aqui, outro exemplo, eu quero ler aqui para você em João 7 e versículo 20, que diz o seguinte, versículo 22. Por isso vos deu a circuncisão, por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. Pois no sábado circuncida um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, olha, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada ou violada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Veja, queridos, aqui nós temos dois mandamentos se encontrando. Nós temos o sábado, conforme a lei diz, que no sábado nenhuma obra se pode fazer, nenhuma obra se pode praticar, mas nós temos aqui um outro mandamento, o mandamento da circuncisão, porque a própria lei diz também que no 8º dia todo homem, todo varão será circuncidado. E aqui você entenda o encontro de dois mandamentos. Quando dois mandamentos, isso aqui a Torá explica, quando dois mandamentos se encontram, um tem que dar lugar para o outro prosseguir. Os dois, quando eles se cruzam, se confrontam, os dois não caminham invioláveis juntos. Um dos dois tem que ser violado. Então, o que acontece aqui entre o preceito da circuncisão e o do Shabá é que um dos dois vai ter que ceder lugar para o cumprimento do outro. E a lei ela estabelece que a circuncisão é maior do que o Shabá. Isso aqui você pode conferir no Talmud, você pode falar com qualquer judeu, tá certo? Se você não conseguir entender isso na Bíblia, que a Bíblia por si ela já explica essa situação, você pode conversar com um judeu. Se você tem acesso ao Talmud, consulte ao Talmud, e o Talmud vai dizer que o mandamento da circuncisão ele está acima do sábado. Repito, o mandamento da circuncisão está acima do sábado. Com isso, nós entendemos o quê? Que se alguém, à semelhança dos adventistas do 7º dia, insiste, quer impor a guarda do sábado para você, aí você retruca e diz, e por que você também não guarda a circuncisão? Você é circuncidado? Ele vai dizer, não sou circuncidado. A circuncisão já foi abolida. Ora, então é uma questão de lógica. Se a circuncisão, que é um mandamento que está acima do mandamento do sábado, foi cancelado ali na cruz do Calvário, só nós lermos em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se a circuncisão foi anulada, e de fato foi, na morte de Cristo, logo o sábado também foi. É só uma questão de lógica. Se um mandamento superior perdeu a sua validade na morte de Cristo, então todos os mandamentos que estão abaixo daquele também perderam a sua validade. E é fato, é bíblico, é talmúdico, é mishnaico. Os judeus eles ensinam isso, que a circuncisão a circuncisão é um preceito, uma mitzvah superior à mitzvah do Shabá. Então, queridos, o que Jesus fez ali no seu ministério quando ele violava o sábado, ele não estava, vamos dizer, ele não estava violando a lei. Como, professor? Não, quando Jesus violava o sábado, conforme nós lemos bem aqui, em João 5,18, que eu vou ler aqui para vocês. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Jesus fazia isso, e o autor João aqui está dizendo, é João quem está dizendo que Jesus violava o sábado, não sou eu. Aqui não são os fariseus que estão dizendo. Os adventistas, eles desdobram, eles manipulam o texto, eles trarão você para João 9,16, e eles vão dizer, olha o raciocínio deles. Eles vão dizer o seguinte, não quem dizia que Jesus violava o sábado eram os fariseus. Aí eles vão te trazer para João 9,16, que diz, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ora, amigos, cada palavra no seu tempo. É óbvio que aqui em João 9,16
é a palavra dos fariseus. É óbvio que aqui, em João 16, parte dos fariseus esta acusação de que Jesus não guardava o sábado. Não precisa a pessoa ser um professor de português, um gramático, para entender isso. Só que quando nós chegamos em João 5,18, aqui não é a avaliação dos judeus, aqui não é a avaliação dos fariseus, aqui é a avaliação do escritor do Evangelho a João, do Evangelho de João, que diz, por isso, João está explicando, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então você vê aqui que uma coisa é a acusação dos fariseus, conforme nós lemos em João 9,16. Outra coisa é a avaliação a partir do autor sagrado. O autor sagrado é ele que está dizendo que Jesus violava o sábado. E de fato Jesus violava o sábado. Agora nós temos que entender que violar o sábado não significa violar a lei. Você tem que entender essa situação na Torá. E para te ser muito franco, em todos os códigos de leis do mundo, há momentos em que é necessário se violar uma determinada lei para se cumprir outra. Quando isso acontece por quê? Porque aquele mandamento menor tem que ser violado para cumprimento de um mandamento maior. O que acontecia e o que acontece ainda entre circuncisão e sábado. Quando, num dia do sábado, acontece de uma criança completar 8 dias de nascido, a lei ela vai dizer o quê? Circuncidarás o filho no 8º dia. Mas a lei também diz que no sábado não se pode fazer nenhuma obra, e circuncidar é uma obra. O que você vai ter que escolher? Você vai ter que escolher, de acordo com a lei, qual dos 2 mandamentos você vai cumprir. Se você disser, não, hoje é sábado, eu não posso circuncidar, você vai estar violando o mandamento da circuncisão. Você vai estar violando o pacto de Abraão. Você vai estar violando o pacto de Deus para guardar o sábado. Aí acontece que quando você viola o pacto, você viola todos os mandamentos. Tiago 2,10 diz, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Se você viola o pacto, quando você deixa de cumprir a circuncisão, você está violando toda a lei. E por incrível que pareça, quando você viola o sábado, nessa circunstância, para cumprir a circuncisão, você está violando apenas o sábado e não a lei. Prova? Vou te dar prova. Quando você viola o sábado, por causa da circuncisão, você está violando o sábado, mas a lei está sendo cumprida. É só nós lermos em João 7:20. João 7:20 e 2. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Olha o que Jesus está dizendo. No sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para quê? Para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo homem. Ora, se a lei permitia, se a lei justificava os sacerdotes no dia do sábado praticarem a circuncisão, para que a lei não fosse violada, quanto mais justificado estava Jesus Cristo, porque ele estava efetuando uma obra que era do Pai, que era de Deus. As curas que Jesus fazia não eram dele mesmo, ali eram obras de Deus. Então, Jesus estava sendo justificado na violação do sábado. Ele estava violando o sábado e ele nunca disse que não estava. Jesus, ele nunca disse que não violou o sábado. Ele corroborou, mas ele se justificou. Ele procurou na lei exemplos de violação de pessoas que violavam o sábado e ficavam sem culpa. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, eu vou ler aqui para vocês. Aqui. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. Então seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado.
Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Moral da história. Era lícito os discípulos colherem espigas? Não era lícito. Jesus reconheceu isso. E como foi que Jesus reconheceu? Dando o exemplo de Davi. Era lícito Davi comer os pães da proposição? Não era lícito. Aqueles pães era destinado apenas ao alimento dos sacerdotes, eram pães sagrados. Mas por que Davi foi justificado comendo os pães da proposição que não eram destinados para reis ou para as pessoas, mas só para os sacerdotes? Por que Davi comeu e ficou inculpado diante de Deus? Porque a necessidade de salvar a vida está acima de qualquer preceito. Entre Davi violar aquele mandamento e perder a sua vida por morrer de fome, foi preferível ele violar o mandamento que dizia que os pães da proposição eram lícitos apenas aos sacerdotes. Para Deus era mais importante Davi salvar sua vida e de seus homens, ainda que fosse violando aquele preceito. Mas para Deus era mais importante. Da mesma forma, Jesus mostrou que para Deus era mais importante ele fazer a obra, os milagres, tirar a fome dos discípulos, não deixar que os discípulos morressem de fome, era mais importante para Deus. Os discípulos continuarem sua vida, continuarem vivendo, se alimentar, do que por causa do sábado eles morrerem de fome, até definharem no caminho. Esse era o raciocínio de Jesus. Outro exemplo de Jesus. Ou não tendes lido na lei que aos sábados, ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Ora, a lei também dizia que aos sábados se oferecesse sacrifícios. Ora, mas a lei dizia que no sábado não se poderia fazer obra nenhuma. E sacrificar é obra. Matar cordeiro é obra, matar animais, derramar sangue, tudo isto é obra. E aí, como é que fica? A lei dizia, no sábado repousarás, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem o teu animal, ninguém sairá de casa, ninguém se levantará. Vocês descansarão, será descanso completo no dia de sábado. Só que a mesma lei, meu querido, ela tinha expedientes que eram superiores, tinham mandamentos superiores ao sábado. A lei dos sacrifícios, ela estava acima da lei do sábado. Jesus já deu um exemplo aqui, quando diz: ou não tendes lido na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo, dentro do templo, os sacerdotes violam o sábado. Jesus reconheceu a violação do sábado pelos sacerdotes. Mas o mais importante é o quê? E ficam sem culpa. Os sacerdotes, eles violavam o sábado e ficavam sem culpa. E interessante é que o sábado que era violado no templo pelos sacerdotes, pasmem, era exatamente o sábado do Decálogo. O sábado violado ali no templo pelos sacerdotes, no oferecimento de sacrifícios, de ofertas, era exatamente o sábado do Decálogo. Vamos ler aqui também Números, capítulo 28. Números, capítulo 28, para você ver o que diz a lei sobre a oferta de sacrifícios. Ora, se o sábado fosse superior aos sacrifícios, reflita comigo, se o sábado fosse um mandamento superior à oferta de sacrifícios e tal, era de se esperar que a lei dissesse: no sábado repousarás completamente, não oferecereis sacrifícios, não fareis nada. Mas ao contrário, a prova é de que a oferta de sacrifícios, o que os discípulos, o que os adventistas chamam de lei cerimonial, os adventistas dizem que a oferta de manjares, de sacrifícios, esse negócio, tudo está na lei cerimonial. Então eu pergunto aqui agora para um adventista: qual é o mais importante? É a lei cerimonial ou é a lei moral? E eles dizem que o sábado é lei moral. Aí eles dizem que o sacrifício é lei cerimonial. Mas interessante é que, vamos partir desse raciocínio, concordando que seja, eu pergunto, e na leitura de Jesus ali em Mateus 12:5,
e em Números 28, 9, que eu vou ler bem aqui. Qual é o mais importante? É a lei cerimonial ou é a lei moral? 28, 9 e 10, que diz o seguinte: porém, no dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Aqui nós temos o quê? Nós temos 2 leis aqui que estão se encontrando. Concordando com o raciocínio dos adventistas, eu quero que vocês me entendam, para a gente poder jogar o jogo deles, os adventistas dizem que a lei cerimonial foi abolida no Calvário. E o que é a lei cerimonial? A Páscoa, o Pentecostes, as festas, as luas novas, o que mais? A oferta de sacrifícios, de manjares. Tudo isso os adventistas dizem que faz parte da lei cerimonial e foi abolida. Então vamos lá. Se isso é lei cerimonial, e aí eles mesmos dizem que o sábado é moral, faz parte da lei moral, é uma lei superior, como explicar que uma lei supostamente superior, conforme eles dizem, era violada ali pelos sacerdotes, e os sacerdotes ainda ficavam sem culpa? Vamos ler. Porém, no dia de sábado, sábado moral, os adventistas dizem que o sábado é moral, é inviolável, não se pode violar. Oferecereis 2 cordeiros de 1 ano. Oferta de cordeiros faz parte da lei cerimonial. Você pode perguntar a um adventista, oferta de cordeiros faz parte da lei moral ou lei cerimonial? Ele vai dizer lei cerimonial. Sem defeito e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é de cada sábado. Holocausto é de cada sábado. Amigos, vejam então, aqui nesse expediente, que o sábado era violado pelos sacerdotes. Foi isso que Jesus falou claramente em Mateus capítulo 12. Era a essa passagem, a esse expediente que Jesus retrucou aos fariseus e disse: ou não tendes lido na lei? Aí você pergunta onde está escrito, lá em Números 28, 9, 10, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Então nós temos aqui 2 leis, a lei moral e a lei cerimonial, de acordo com o raciocínio do adventista. E é importante você entender que o sábado ele é inferior aos sacrifícios. Porque se guardar o sábado fosse mais importante do que sacrificar, deixava-se de se sacrificar para guardar totalmente o sábado. Mas a verdade é que na lei, os sacrifícios, o mandamento que diz sacrificarás todos os dias, oferecerás 2 cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde, na lei, este mandamento está acima do Shabá. A prova é que está acima do Shabá, que o Shabá era violado dentro do templo pelos sacerdotes. E os sacerdotes ficavam sem culpa diante de Deus. Os sacerdotes estavam violando a lei? Não. Eles estavam violando apenas o sábado. Jesus jamais disse que os sacerdotes estavam violando a lei. Eles estavam violando apenas o sábado. Da mesma forma, quando Jesus violava o sábado, ele não estava violando a lei. Ele estava violando apenas o sábado para cumprimento da lei. Da mesma forma, quando uma criança era circuncidada no sábado para que a lei de Moisés não fosse violada, Jesus ele fazia suas obras no sábado, Jesus curava no sábado, Jesus ressuscitava mortos no sábado, Jesus trabalhava no sábado. Para quê? Para que a lei fosse cumprida. Então, violar o sábado não significa, neste caso que eu estou dizendo aqui, violação da lei. Não significa. Quem conhece muito bem a Torá, os judeus conhecem, eles vão dizer para você, se um dia você perguntar, Rabino, eu ouvi um vídeo da parte de um irmão chamado Nathaniel, o professor Nathaniel, e ele explicou isso. Ele está certo? Você pode ter certeza que o Rabino vai dizer para você, ele está certo. A violação do sábado, quando se dava pela circuncisão, não era uma violação da lei, era uma violação apenas do sábado para cumprimento da lei, da Torá. Então, amigos, essa questão dos adventistas dizerem que nós temos que guardar o sábado, ora, se a circuncisão, que é mais importante, passou, o sábado também passou.
Se eu tenho a obrigação de guardar o sábado, então eu tenho a obrigação de guardar a circuncisão, porque a circuncisão é superior ao sábado. Se eu, cristão, estou obrigado a guardar o sábado, então eu tenho que também me circuncidar. Agora, se é verdade que a circuncisão, e é verdade, se é verdade que a circuncisão foi anulada, foi quebrantada, foi destruída, foi colocada como um mandamento obsoleto na morte de Cristo, mais verdade é também que o sábado está na mesma categoria. E nós vamos ler em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que diz. Colossenses 2, olha o que diz aqui sobre o sábado. 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ou dos sábados. Aqui está incluso todos os sábados anuais, os sábados mensais, o sábado semanal. Está incluso aqui o sábado que a terra descansava de 7 em 7 anos. Está incluso aqui o sábado do jubileu, que era de 50 em 50 anos. Todos os sábados prescritos na Torá estão inclusos na palavra sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Foi o apóstolo Paulo, amigos, não sou eu. É o apóstolo Paulo quem está dizendo que o sábado foi anulado na morte de Cristo. É o apóstolo Paulo quem está dizendo. Os adventistas, eles não entendem o que lê, eles lançam os seus venenos, eles não entendem realmente e querem impor para os cristãos a guarda do sábado, quando na verdade o apóstolo Paulo deixa bem claro que o sábado, tal como todos os outros preceitos e práticas do Antigo Testamento, eram apenas sombras. O sábado foi dado como uma sombra. O verdadeiro sábado é Cristo. O verdadeiro sábado é Cristo. O sábado que foi dado ali no Antigo Testamento, ele apontava para o nosso descanso eterno, que é Cristo. Uma outra aplicação do sábado da criação, como queira, ou do sábado decálogo, uma outra cumprimento dele é que o sábado aponta também para o sábado de 1000 anos, onde Cristo e a igreja reinará aqui sobre as nações por 1000 anos. Se você quiser expandir também, o sábado também pode apontar para a eternidade aqui na terra, depois dos 1000 anos. Uma coisa eu quero lhe dizer, que o sábado ali no Antigo Testamento foi dado como uma sombra. É isso que Paulo está explicando, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Todos os sábados foram dados na categoria de sombras. Todos os sábados eles foram transmitidos para Moshe, para o povo de Israel, na categoria, na qualidade de sombra. A lei foi dada para o povo de Israel, o que inclui o sábado, como um pedagogo. A lei, ela é vista em Gálatas 5. Eu vou ler aqui para você. Gálatas, capítulo 5. Olha o que diz aqui. Gálatas, capítulo 5 e versículo 5. Aliás, Gálatas, capítulo 3. Vamos ver aqui, se eu não me engano. 3:23, que diz em Gálatas: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, ou seja, judeus, e encerrados para aquela fé em Cristo que se havia de manifestar. 24, de maneira que a lei nos serviu. A lei, aqui não está falando apenas a lei do decálogo, mas a lei nos seus 613 preceitos. De maneira que a lei nos serviu de tutor, ou seja, de aio, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, ou seja, Cristo, já não estamos debaixo do tutor, ou seja, do aio, da lei. Amados, isso aqui é muito simples. Paulo está dizendo que a lei, com todos os seus mandamentos,
seus preceitos, foi dado como aio. A lei funcionou como um aio. A lei não foi dada para sempre. Na ótica do apóstolo Paulo, a lei ela foi entregue apenas como um aio, até que Cristo viesse. Logo, o sábado passou na morte de Cristo. Repito, se um adventista chegar para você e dizer: ah, mas você tem que guardar o sábado. Você pergunta para ele: você guarda a circuncisão? Aí ele vai dizer para você: mas a circuncisão foi abolida. Aí você torna a perguntar: pois se a circuncisão, que é um mandamento maior do que o sábado, foi abolido, por que que eu devo guardar o sábado, sendo que é um mandamento menor? Se a circuncisão, que é um mandamento maior, mais importante do que o sábado, porque está escrito isso na lei, o Talmud também diz isso. Se o mandamento da circuncisão está acima do sábado e foi abolido, logo é lógico que eu não tenho necessidade e nem obrigação de guardar o sábado. Porque se o maior desmoronou, o menor também desmoronou. Se eu não tenho obrigação de me circuncidar, também eu não tenho obrigação de guardar o sábado. Amém? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Outra coisa, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você quiser mandar para um membro da Igreja Adventista ou até mesmo para o site da Igreja Adventista, mande para ver se eles refutam. Mande. Eu peço que você mande. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.